Então, hoje eu vou fazer um carpaccio all'italiana. Isso quer dizer o quê? É uma carne cortada muito fininha. A gente pode cortar na faca bem fininha. Eu tenho uma máquina para cortar. E tem as guarnições, que é rúcula, parmigiano, óleo de oliva e pomodoro com alho. Esse pomodoro aqui, ó, eu fiz tomate, alho, óleo e sal e pepe. Eu misturei ele todinho aqui para depois colocar por cima, tá? Mas eu vou explicar para vocês passo a passo. Vamos embora para a receita. Então, aqui eu tenho uma maminha. Você pode fazer com lagarto, você pode fazer com colchão duro, colchão mole. O que acontece? Essa carne, ela tava congelada. Por ela estar congelada, eu deixei ela descongelar por 1 hora. Porque assim ela fica um pouquinho mais molinha para eu poder cortar ela na máquina, ok? Esse aqui é maminha, tá? Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Ó. Ela é uma maminha, tá vendo? Aqui ela tá um pouquinho mais mole e aqui ela tá um pouquinho mais dura. Quem não tem um cortador, pode utilizar a faca, como eu já falei. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou cortar e colocar num prato. Então, pra explicar pra vocês, o carpaccio é um antipasto à italiana. Pode ser também um primeiro prato, porque normalmente na Itália a gente come primo piatto, secondo piatto, contorno. Então, ele pode ser utilizado como antipasto, tanto quanto primeiro prato, ok? Essa carne eu vou cortar nessa máquina que eu tenho aqui, que meu marido comprou pra mim, como ele é fofo. E pra eu poder utilizar ela pra cortar presunto, queijo, porque aqui em casa a gente utiliza bastante. Então, eu vou cortar ela, ó, eu vou colocar a carne, tá vendo? Ela tá bem durinha, mas ao mesmo tempo ela tá mais, ó, bem molinha. Ela tá, tipo, ela tá congelada, mas ela tá meia congelada, tá? Porque o que acontece? Depois eu posso colocar ela de novo na película e recolocar ela no freezer, ok? É assim que eu faço na minha casa. Então eu coloco a carne aqui, eu coloco no número 2 e eu ligo a máquina, ó. Só que assim, quando você corta o carpaccio, você tem que colocar ela diretamente no prato. Você não pode guardar em ela um lugar e depois colocar num prato. Você tem que predispor diretamente num prato, ok? Eu peguei esse prato redondo, branco, que eu vou fazer pro meu marido hoje, Então, ó, eu vou mostrar pra vocês, ó. Ela tem que ser assim, ó, fininha, tá vendo? Aí eu coloco ela, ó, predisponho no prato. Vambora. Fininha, predisponho no prato. Mesmo que ela seja pequenininha, porque no começo da carne, quando a gente congela, de congelar meio arredondada, dá pra fazer ela depois mais fina ou mais grossa, tá? Ó. Ó. No prato. Uma do lado da outra, tá, gente? É assim que eu faço. Vambora. É carne crua, tá, pessoal? E ela vai temperada com limão, com óleo. Essa aqui eu tô cortando um pouquinho mais grossa, mas o meu marido gosta assim, tá? Então, mas você pode fazer ela até mais fininha. Ó o espessor dela, ó. A espessura dela é bem fininha, tá? Então, na máquina é muito mais fácil de cortar. Eu vou dar um pouquinho mais grossa e vou mostrar pra vocês como é que a gente corta ela mais fininha, ó. Olha a diferença de uma pra outra. Só por que a gente tem que colocar ela diretamente no prato? Porque senão ela vai descongelar. E quando ela descongela, ela fica mole, tá vendo? Enquanto quando ela tá aqui no cortador, ela tá durinha, ó. Tá vendo? Então, ó,
Ó. Aí vai predispondo no prato. Aí você falou assim, ah, eu vou comer carne crua. Não, você não vai comer carne crua. Eu vou explicar pra vocês depois como é que a gente vai temperar essa carne. Ó, tá vendo, ó? Eu fiz o desenho do prato todinho, ó. Eu sei, gente, que na máquina é muito mais fácil e cortar ela, mas vocês podem pedir para os açougueiros de vocês cortarem. Vocês podem pedir... Cortar na faca é mais complicado, mas também pode ser feito, tá? Mas se vocês tiverem um açougueiro legal do lado da casa de vocês e pedir para cortar a carne, dá para fazer, tá bom? Ó. O importante é que o fundo e a lateral do prato esteja bem preenchida. É uma carne que não pode ter muita gordura, tá, gente? Ela tem que ser bem magra. Eu utilizei a maminha, e a maminha você percebe que ela tem umas gordurinhas assim, mas o meu marido não se incomoda, então tá tudo certo. Então, gente, depois que eu cortei toda a carne, isso... Eu tô fazendo hoje só pro meu marido, tá? Mas vocês podem fazer pra 10 pratos, 5 pratos, pra quem vocês quiserem. E predispõe todas as carnes congeladas assim, ó. Tá vendo? Ela já tá mais molinha. Então, o que aconteceu? A gente vai começar a temperar essa carne pra ela não ficar tanto crua, do jeito que a gente sempre fala, a gente sempre coloca disponível dizendo que é como eu faço na minha casa, tá? Cada um faz do seu jeito, eu faço do meu. E esse é o meu jeito de fazer, tá, pessoal? O limão, eu uso esse aqui, que eu recolho da roça. Eu recolhi totalmente da roça. Esse limão, ele vem pendurado numa árvore aqui do lado. Mentira. Eu compro no mercado. O mercado é a roça. A gente não tem o limão verde aqui. Então, a gente só tem aquele limão siciliano, aquele limão amarelo. Então, esse limão aqui eu recolhi da roça há pouco tempo e coloquei tudo numa garrafinha. Mentira. E eu utilizo esse limão aqui, eu compro, tá? Que é esse aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei o limão aqui. O que eu vou precisar? Azeite, que tá aqui. Parmigiano, que é o parmesão, tá aqui. Eu fiz um temperinho de tomate, alho e sal, que meu marido gosta, tá, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai temperar. E o importante desse prato é a rúcula, pessoal. É isso que dá o gosto pro carpaccio. Porque quando a gente predispõe a carne assim... E eu coloco toda a rúcula. Quando você enrola ele pra comer, você come com tudo em cima. Então ele já tá totalmente temperado. Tá, pessoal? E também o pepe. Como dizem, quanto mais melhor. Beleza? Então agora a gente vai temperar ele. O que eu faço? Eu coloco um pouco de limão, ó. Tá vendo? Eu faço isso aqui, ó. Não é muito, tá, gente? Tem que ser... Não pode ser muito, porque senão... Ele fica muito ácido, tá? E não dá pra comer às vezes, porque ele fica com aquela coisa na boca, né? E o que a gente faz? Coloca pepe. Normalmente aqui vai o champignon de Paris, que é aquele champignon que ele é branco, né? Aquele grandão de Paris. Mas como eu não tenho, não uso. Tenho, coloco. Não tenho, não coloco. Beleza? E aí, o que eu faço? Coloquei pepe, coloquei o limão e coloco um pouco de sal pra temperar a carne, ó. Tá vendo? Fechou? Agora, eu vou colocar o quê? Isso aqui que é a maravilha do mundo. Olha isso, pessoal. E o prato fica maravilhoso. Porque é muito gostoso, ele é muito saboroso, ele é muito proteico. Meu marido gosta muito, então eu faço bastante aqui em casa. Ok? Quando eu termino de colocar a rúcula, coloco esse temperinho de tomate e alho
em cima, como se você temperasse uma salada. É mais ou menos isso. Então eu faço isso aqui, ó. Olha que beleza. Alho, tomate, óleo e sal. Tá bom? Aí eu coloco aqui. O que que eu faço? Eu coloco um pouco mais de azeite, mas antes do azeite, eu vou fazer lascas. Ó, tá vendo? O parmesão, ele já foi ralado aqui em cima. Então, a gente vai fazer lascas nele, ó. Ó. E coloca em cima. Tá, pessoal? Ó. Esse tipo de prato, a gente não come com nada, tá? A gente come só assim mesmo. Ele é bem proteico, ele é bem saboroso, ele é muito gostoso. A família toda come, aqui em casa. Meus filhos, desde pequenos, comem assim, né? Não é que eles comem só agora. E aí, o que que a gente faz? A gente termina com um pouco de pepe por cima, ó. Só pra dar um tchan, 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 tchan. E o azeite. E esse é o nosso carpaccio. Você pode jantar. Aqui tá de noite. Tá de noite. Então, e aqui é o nosso carpaccio all'italiana. O importante é explicar que com o limão, com o azeite, não tem que ter medo de comer carne crua, porque a carne ela se cozinha de qualquer maneira. Então é como se você comesse alguma coisa já pré-cozida, marinada, vamos dizer assim. E ela é muito gostosa. E é isso. Como aqui você pode jantar, você pode almoçar, você pode colocar ele como antipasto, você pode colocar ele como primeiro prato, você pode dar de entrada na sua casa. E é isso. É só carne, rúcula, alho, óleo, azeite, tomate